Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Fala aí, Carteiro. Eu sou Josimar Caetano, carteiro na cidade do Rio de Janeiro, e eu estou com uma convidada muito especial, a dona Jurema, que tem a Associação Beneficente Jurema Amor nas Mãos para Deficientes e Surdos, Jantes. Dona Jurema, seja muito bem-vinda no nosso canal. Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer poder estar aqui, Josimar. Jurema, o prazer é todo nosso. Pessoal, antes de mais nada, eu quero agradecer você que está do outro lado nos acompanhando, que está aí sempre curtindo, comentando, compartilhando nossos vídeos, nosso podcast. Eu quero dizer que é uma alegria esse projeto que eu tenho tocado aqui junto com você que está aí do outro lado. E continua compartilhando, continua me ajudando. E eu quero mandar um abraço especial a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estiveram na Fentect Conrep, Conselho de Representantes dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios. E foi maravilhoso ali os debates que os companheiros e companheiras fizeram acerca do nosso acordo coletivo, a construção de pauta do acordo coletivo. É um calendário de luta organizado, um calendário de luta muito legal, a galera está mesmo debatendo. E foi muito importante estar ali com os trabalhadores de todo o Brasil, dialogando, vendo a necessidade de cada estado, de cada trabalhador dessa empresa maravilhosa que é os Correios. E eu quero mandar um abraço especial a todos aí que participaram desse evento na Fentect. E antes de mais nada, galera, eu quero apresentar vocês a dona Jurema. Dona Jurema, seja bem-vindo. Conta pra gente como é que surgiu. Aliás, quem é a dona Jurema? Fala pra gente. Emocionada, como sempre. Primeiramente, agradecer a Deus, né, sempre, né, e agradecer a você essa oportunidade de poder falar um pouco mais sobre a ONG Jandes, né, e sobre a dona Jurema, porque nós somos uma. Então, a dona Jurema é uma mulher moradora, nascida e criada em Realengo, Padre Miguel, casada, mãe de filhos, vó de netos, e hoje moradora de Santa Cruz, Conjunto Urucânia. Há 38 anos, moradora de Santa Cruz, Conjunto Urucânia, e a dona Jurema é conhecida louca. Louca? Louca por fazer bem ao próximo, né? Por gostar de se doar para o próximo. Então, a dona Jurema é essa mãe, que é essa avó, vizinha, tive o prazer de conhecê-lo, né, jovem, né, adolescente, junto com meu filho, com outros meninos da nossa comunidade, né, no Conjunto Urucânia, em trabalhos sociais bonitos da nossa comunidade, e hoje tendo a honra de estar aqui. É uma mulher simples, guerreira, batalhadora, me esforçando a cada dia para ser um ser humano melhor. Gente, na verdade eu reencontrei essa pessoa que está na minha frente por acaso, e vocês nessa nossa conversa vão entender como que é fácil se apaixonar por alguém. Eu era criança e participei de um projeto na escola, com uns amigos lá, já mais velhos, que tinham 16, 17 anos, mas que estavam procurando o primeiro emprego, que se chamava Jovens pela Paz. E aí tinha um amigo lá, o Robson, nós vamos falar dele daqui a pouco, e ele dava aula de música na escola, junto com os outros colegas que eram instrutores desse projeto. Não me lembro se era financiado pelo governo ou alguma coisa parecida. E então a gente cresce, cada um segue o seu rumo, e nunca mais eu encontrei o Robson. Mas outro dia eu estava passando e encontrei essa preciosidade aqui na rua. E eu falei, calma aí, a senhora é a dona Jurema, mãe do Robson, né? Ela, sou eu mesmo e tal. E começamos a trocar uma ideia. Ela falou que eu tenho uma ONG. E eu interessei querer participar e entender como que é essa ONG. E ela falou, não, a minha ONG é uma associação beneficente para deficientes surdos. Falei, cara, eu tenho que ir lá conhecer essa ONG. E aí eu encontrei ela me levou, trocamos a ideia. Eu falei, cara, eu tenho que trazer você no meu programa para a gente trazer para nós também pessoas que conheçam o seu projeto. Inclusive o Luciano Huck, ele fez uma reforma no projeto da dona Jurema. E aí foi maravilhoso, ampliou o espaço. E só para vocês entenderem como funciona, como a ONG e a dona Jurema quase que são uma só pessoa, digamos assim, né, dona Jurema? É verdade. Agora, como é que surgiu esse projeto, assim, essa coisa de
Porque a senhora não é uma pessoa, a senhora é um propósito, né? Como é que surgiu esse propósito na sua vida, dona Jurema? Hoje eu tenho entendido, Josimar, que esse propósito, ele não nasceu no meu coração. Hoje, cada dia mais, eu tenho certeza que nasceu no coração de Deus, porque eu não tinha em mente que o que você vai ser quando crescer, né? Quando eu crescer, eu vou ser enfermeira, vou ser médica, vou ser engenheira, eu vou abrir uma ONG. Eu não tinha esse propósito no meu coração. Então, eu entendo que é uma missão que Deus me deu para ajudar o próximo. Porque, na verdade, quando eu era criança, havia uma vizinha que engravidou, nasceu uma criança com deficiência, e toda tarde eu ia para essa casa, lá em Realengo, para alimentar essa criança que tinha dificuldade e tal. Uhum. Eu ia lá dar papinha na boquinha da Fabíola, a garota mais linda do mundo que eu conheci até hoje. Então, com o passar do tempo, um pouco maior, havia uma outra história paralela a essa, que era minha mãe, minha Alice, levar-nos para almoçar na casa da minha tia, lá em Guadalupe, onde comíamos melhor, devido à nossa situação financeira ser bem difícil. E nessa casa havia uma pessoa surda, 5 filhos, e um deles era surdo. Eu me comunicava com ele, não sei como, né? O amor é muito importante. Eu acho que era questão mesmo do carinho, do amor por aquela pessoa. Todos iam para a rua brincar, meus irmãos e meus primos. E eu, caçula, ficava. Ele também, caçula, ficava em casa e ali a gente se comunicava. E eu cresci com o desejo de aprender aquilo. Eu nem sabia que o nome era Língua Brasileira de Sinais, que é a Libras. E com o decorrer dos anos que eu tive a oportunidade, depois de mãe, de vó, de aprender a língua brasileira de sinais, né? Então, eu hoje entendo que esse propósito que hoje se mistura a Jurema e a ONG, nós somos um casamento assim para sempre, né? Enquanto Deus permitir, que nasceu essa missão que Deus me deu para que eu levasse à frente, né, o propósito dele de ajudar as pessoas. Então, essa é a primeira parte do início, foi uma história de amor e de fome, porque por passarmos necessidade, íamos para essa casa para nos alimentarmos melhor, né? Minha mãe amava essa tia dela, a tia Ida, então lá eu conheci o Alexandre, apelido de Lamba, onde nasceu o primeiro contato com o surdo, né? Com o surdo, entendeu? Aí esse foi o primeiro momento. O primeiro momento dessa história. Mas aí a senhora cresceu, casou e deixou de lado isso? Como é que foi? Estava guardadinho, entendo que estava guardado lá no fundinho do coração, sabe? E tem determinadas coisas que até hoje eu observo algumas coisas. A gente vai ficando mais velhinho, mais amadurecendo, observando mais as coisas, né? E eu entendo que muitas pessoas têm um determinado sonho e ele está guardadinho. Uns conseguem realizar e outros não. Então, eu hoje entendo que aquele negócio de mão para lá, mão para cá, que eu não sabia o significado, eu tive o desejo de entender aquilo. Estava guardadinho aqui no coração, até que um dia aconteceu, né, eu saber que aquilo tinha um nome, tinha onde aprender. Foi quando eu comecei a fazer os cursos. Eu sempre gosto de exaltar. Eu fui tratada com muito carinho, com muito respeito. Uma senhora na Igreja Batista, né, que falou aqui, ensina assim, e me conduziu até a sala, onde eu conheci uma pessoa chamada Kézia, que me recebeu. As pessoas, às vezes, não valorizam muito o outro. Sabe? E quando você fala determinadas coisas, aquilo é tão importante para você, é para você, não é para o outro. Mas o outro precisa respeitar aquilo. E eu me senti respeitada quando, dentro do ônibus, eu falei assim, que lindo, 2 surdos, né? Mão para lá, mão para cá. E aí uma mulher ao meu lado falou assim, você gosta disso? Mas eu vi o respeito. Ali ensina. No mesmo dia, eu saltei em Campo Grande e fui ali aonde ensina, que era na Igreja Batista, a primeira Igreja Batista. Ela que estava no ônibus que falou uma isso? Mulher uma mulher falou para mim. Uma mulher qualquer. Eu falo muito, né, rapaz? Não. Eu falo muito. Aí foi quando ela falou para mim, você gosta disso? Porque eu, dentro do ônibus, vi surdos conversando.
bate mão para cá, bate mão para cá. Hoje eu sei, né, que isso aqui é pessoas, né? Uhum. E aí ela falou para mim, ali ensina. Mas ela falou, você gosta disso? Eu falei, eu acho lindo. Ali ensina. Ela só te direcionou. Só falou ali aonde? Ali na Igreja Batista. Eu saltei do ônibus e fui na Igreja Batista. E consegui minha vaga. E nunca mais encontrou com essa mulher? Nunca mais eu vi essa mulher. Nunca. É propósito de Deus, né? Fazer que eu estivesse dentro de um ônibus onde uma pessoa... com ela, todo um cenário ali montado para você ser direcionado. E cheguei, era 100 anos da Igreja Batista, estava em festa. Uma mulher muito gentil me conduziu até a sala onde tinha uma pessoa ali para recepcionar, né, quem quisesse aprender a Libras. E eu fui recepcionada pela Késia e comecei o primeiro curso. Aí teve a outra parte que eu precisava ter uma surda. A minha amiga Isolete, minha vizinha, comentei com ela, a irmã Irene tem uma filha surda. Eu fui na casa da irmã Irene, umas casas depois da minha casa, e falei com a moça, e ela me emprestou a filha dela, Miriam Rocha Queiroz. Eu consegui levá-la para o curso, né? Uma sala para surdos, outra sala para ouvintes, né? É o surdo e nós falantes, né? Somos ouvintes. E havia 2 salas para a aula com ela e a aula com os ouvintes. Participei um bom período ali, né? E depois, esse foi o primeiro curso. Hoje a gente vai aprender muita coisa aqui. Estou no 7º curso de Libras, né? E hoje eu tenho o prazer de poder... Eu não digo que eu sou professora, que é a minha área, dentro da área de saúde, né? A enfermagem, né? Técnica. Eu consegui aprender a Libras. Eu sou multiplicadora, eu não me intitulo professora, mas eu sou multiplicadora do que eu aprendi, e hoje tenho prazer em multiplicar isso, porque as pessoas não têm ideia da importância da língua brasileira de sinais. Qualquer um de nós, né, quer saber onde é um banheiro, por exemplo, que é uma água, e então todos deveriam saber a língua brasileira de sinais para ajudar o surdo na rua. Dentro do mercado, dentro de um hospital, dentro de uma farmácia. E a língua brasileira de sinais ela é de uma riqueza que as pessoas não têm noção. A pessoa não está ouvindo, a pessoa não fala, mas ela tem todas as necessidades básicas que qualquer ser humano tem. E eles são os seres humanos, né, que precisam ser amados e respeitados. Eu vou fazer essa pergunta para a senhora, assim, se a senhora acha que hoje na comunicação, que nós temos tanta coisa hoje, TV, rádio, internet, celular, mudou muita coisa em termos de comunicação para surdo e mudo do que era em relação antes, lá atrás, quando a senhora começou a aprender? A senhora acha que evoluiu essa questão aqui no Brasil e no mundo, assim? Evoluiu. Evoluiu? Evoluiu. Começou um pouco crítica, não, poderia ser muito melhor. Por que poderia ser muito melhor? Começando pelas escolas. As minhas crianças, na instituição, aprendem Libras. E eu gostaria que as autoridades, né, não sei se cabe aqui falar isso... Aqui é o nosso local de falar, dona Juliana. Que as autoridades, de verdade, colocassem isso nas escolas desde o primeiro ano. Porque as minhas crianças com 3 anos, os pais ficam assim, né? Na sexta-feira mesmo, eu coloquei numa reunião com os pais, as crianças, e mostrei para os pais que as crianças sabem Libras. Água. Então, quando eles estiverem na rua, dentro do shopping, e o surdo que ele está com sede, como eu estava com sede agora, e me ofereceram aqui um copo d'água, água. A criança fala, pai, o surdo quer água. Ou para o gerente da loja, ele quer água. Muitas vezes ele quer tomar um comprimido, está na hora dele tomar um comprimido, e ele quer saber onde tem uma água. Então, é uma coisa tão simples e tão importante. O banheiro. Todo mundo toma um remedinho de pressão, precisa usar um vaso sanitário, precisa saber onde é um banheiro. Então, são coisas muito simples e que as crianças deveriam já estar aprendendo, desde a idade deles, essa comunicação. Mas, de quando eu aprendi em 2003 para 2004, 2005, né, já adiantou muita coisa, já melhorou muita coisa. Mas eu ainda acho que
Tem pode melhorar. muito chão para percorrer aí para chegar ao que o surdo merece. É o que a senhora me falou, assim, a gente estava conversando ali fora. Um lance que aconteceu foi quando a senhora começou a transmitir isso. A senhora não tinha um lugar próprio para fazer uma ONG. Acho que talvez a senhora nem imaginava que a senhora teria uma ONG um dia. A senhora nasceu em Realengo, passou aquela situação com o primo da senhora, aprendeu. E aí, como é que a senhora foi parar na Urucânia? Como é que a senhora foi desenvolver isso? Minhas histórias são muito interessantes, porque quando você faz curso, qualquer pessoa inicia um curso de Libras, né? O professor, o instrutor, ele orienta. Você está treinando. Então, você estudou matemática, você vai para casa estudar. É muito mais fácil. Mas a Libras, que é uma língua do surdo, né, é importante que você esteja em contato com o surdo para que você aprenda com ele. Então, os professores orientam, os instrutores orientam estar próximo de surdo. Você tem uma apostila, você pode ter vídeo, mas você estando próximo de alguém que já tem a sua língua própria, ele vai te ensinar muito. E como você encontra um surdo? Você vai daqui, né, de Santa Cruz ao centro do Rio, na central do Brasil, ao lado de alguém, o camarada é surdo e você não sabe que ele é surdo. Então, eu fui à escola, me informaram que na escola próxima do CIEP, né, que você conhece, na Urucânia, havia uma classe de surdos, de DA, né, deficiente auditivo, como era tratado antigamente, e a diretora não me permitiu ficar lá. É proibido, a prefeitura não permite. Uma pessoa alheia ao quadro de funcionário está dentro da escola. Tudo bem. Desci, esperei, entendi a posição dela. Eulália, querida nossa lá da comunidade, foi diretora por muitos anos. E a Eulália, quando me disse assim, não, a minha mãe falou que a gente não tem que aceitar não. Por que do não? Ela dizia sempre isso. O não tem que ter um porquê. Então, ela me deu o porquê. Mas descer e esperar no pátio das escolas mães dos surdos, ela não disse não. Então, disse um sim para mim. Aguardei as mães e contei a minha história. Olha, eu estou aprendendo Libras, eu quero ajudar. Eu preciso aprender e quero ajudar seus filhos. E as mães aceitaram e eu convidei irem para a minha casa, no quintal da minha casa. E ali a gente começou a desenvolver esse projeto, ensinando as mães dos surdos. E os surdos que sabiam de pouco a nada. Porque uma coisa muito triste, uma pessoa tinha voltado de licença, quando foi obrigatório, a turma de DA nas escolas, e ela foi jogada naquela sala sem saber Libras, para ficar com os surdos. Isso é muito triste, muito vergonhoso, mas foi dessa forma. É uma pessoa que tem um coração desse tamanho. Beijo, Sônia. E ela se dedicou a aprender para ajudar essa turma que ela ganhou de presente. Foi até um presente para ela poder aprender a língua brasileira de sinais. E as mães foram para a minha casa. E ali, pegar a cadeirinha, então, acho assim, meia, um sofazinho em torno. Aquela também. mansão lá, cheia de quartos. E aí começou a usar meu banheiro, minha cozinha, e fazer um suquinho para a criançada. O Robson, meu filho, meu primeiro voluntário, a levar um guaracamp para distribuir para a criançada, os vizinhos dando um bolo daqui e dali. Uma assistente social que eu conheci em Paciência, levou um grupo de surdos. E ali foi... E o espaço foi aumentando. O coração foi abrindo, a casa continuou pequenininha. A Gerdau, né, quero agradecer muito, né, a Gerdau, o RH tomou conhecimento da minha história através de um funcionário que era vizinho, foram conhecer para ver se era verdade, e aí começou a desenvolver o projeto no quintal da minha casa. E é impressionante, porque a criançada, quando ela chega e as pessoas escutam falar, parece que é mais um curso, mais uma história, a pessoa que está chegando ali acha que é uma brincadeira, talvez, aqui dali... Mas não, você está trazendo dignidade, é como você está falando, a criança está ali, quer ir no banheiro, ela aperta, né, e puxa o braço da mãe, do pai, quer ir no banheiro, e de repente a senhora chega
mostrando para aquela criança que ela pode se comunicar e mostrando aos pais que ele pode receber aquela comunicação de outra maneira, só traz dignidade, né? Eles merecem. É dignidade. Precisam e merecem. Né? E muitas pessoas não têm noção disso. Não têm noção da importância disso para o surdo. Né? Só um negócio de fala com a mão, bate com a mão para cá, bate para lá. Pessoas, é Deus, é Jesus, o que eles estão fazendo? Entendeu? Quando passa a mão aqui, não está dando passo, não é nada disso. É pessoas, eu quero falar, né? Quero me comunicar. Então, assim, eu quero brincar. Então, é uma importância que as autoridades precisam atentar para isso. Né? Eu peço que eles não tenham filhos nem netos surdos, mas normalmente as pessoas só se preocupam quando sentem na carne. É como a multa, quando sente no bolso, né? E quando sente na carne, quando tem um filho com deficiência. Quando tem uma situação financeira tranquila, tudo fica um pouco mais fácil. Consegue uma fonoaudióloga, né, para cuidar do seu filho, uma psicóloga. O menino está nervoso. Está nervoso porque ninguém está entendendo o que ele quer falar, né, o que ele quer se comunicar, como ele quer se comunicar. E aí está nervoso. Aí, mas tem dinheiro para chamar uma psicóloga para acalmar o garoto lá, para resolver. E o pobre que não tem? Vive com Bolsa Família da vida. Entendeu? Então, é triste, né? No fundo, eu digo que é uma coisa muito bonita que Deus me deu desse presente, mas eu vejo que é muito triste dependendo da situação de cada família. Entendeu? E fora as famílias que não tem quem oriente também, quem ensine. Então, desde a escola, começando isso, essa valorização, esse respeito, a coisa melhora bastante para qualquer classe. É impressionante essa história. E aí a senhora decidiu ampliar. Como que foi essa ampliação? A casa já estava pequena. Todo mundo ali participando, a comunidade já chegando com um suco, um bolo, uma cadeira que quebra. E aí criançada para lá e para cá. E como é que ficam os filhos nessa história? Mãe. A senhora dá mais atenção para ele do que para mim. É verdade. Não, na verdade, meus filhos já estavam adolescentes para jovem, né? Já nessa época. Mas sempre quer atenção, né? Qualquer idade, filho merece atenção, na verdade. As pessoas têm um conceito aí, até com 10 anos, não, como se já tivesse 40, 50, 60. Não merece atenção também os nossos filhos. Só que meus filhos já estavam, né, já criadinhos e tal. Eu conseguia dividir as atenções, sempre uma mãe presente, colocando em cursos, indo à reunião escolar. Eu sempre não fiz nada fora de série. Fiz o que uma mãe tem que fazer, né? Que é dar atenção aos seus filhos. Mas, assim, chegou pessoas para ajudar. Ainda na minha casa, eu chamei a Carmen, que é minha vice-presidente, assistente social, quer me ajudar. Ela trabalhava no CRAS, eu a conheci, vi muito carinho, muito respeito no trabalho que ela fazia. A Hebe Maciel, moradora da comunidade, que eu amo de paixão também, né? A Isolete, a Benoan. Então, fui convidando pessoas. Você é psicóloga, quer ajudar? Você é pedagoga, quer me ajudar? As crianças precisam. Então, eu fui buscando pessoas qualificadas para ajudar. E o tempo foi passando. Depois, eu conheci Adolfo Breder, que eu tenho um carinho, um respeito muito grande ao que ele me ajudou, porque eu não sei escrever projeto. Então, ele escreveu um projeto, que eu consegui um projeto pela prefeitura, pelo conselho, né? Que tem verba para instituições. Aí conseguimos ganhar esse prêmio, esse edital, no caso. E a gente foi tentando ali, e arrumando a casa, mesmo sendo pequena. Então, fiquei por 10 anos com o Cleito, que chegou. Muita gente, falar nomes às vezes complica quando você esquece de alguém. As psicólogas, eu tive 5 psicólogas, ficaram 5 anos, 6 anos, Patrícia, Josi, Daniele, entendeu? Kelly. Então, um grupo de pessoas que foram chegando para somar. E eu pedindo mesmo ajuda, eu não sou psicóloga, eu não sou assistente social, eu não sou terapeuta ocupacional. Então, essas qualificações que as pessoas precisam, as crianças precisavam dessas pessoas. E jiu-jitsu.
artesanato. Foram chegando essas pessoas para ajudar essas crianças. Música. Mas música? Mas tinha outras crianças com outra deficiência, né? E o surdo também é capaz, né? Devido ele precisa sentir, né? Então, assim, passaram-se 10 anos no quintal da minha casa, porque a história é muito longa. 10 anos no quintal da minha casa, com essas pessoas que eu fui batendo as portas pedindo. Aos comerciantes locais, sou muito grata. Né? Citar nome é complicado. Cristiano, o Wilson. Manda um abraço para todo mundo. Um abraço para todo mundo. Né? E aí, depois desse período de 10 anos no quintal da casa, eu ganhei um presente, né? Que Pablo Ramós me conheceu através do Binho Cultura também, no evento, né? Eu levei minhas crianças, tudo de camisa, ganhamos camisa para se apresentarem, né? No evento. E o Pablo Ramós me fez 1000 perguntas e ele, depois de um ano e tanto assim, me ligou dizendo que o Jornal Extra queria fazer uma reportagem. Eu tenho essa reportagem. Eu aceitava. Daqui a pouco a gente vai colocar essa reportagem. Eu aceitei essa reportagem. Claro, né? Como o pessoal brinca, até injeção na testa. Uma mulher que abre a casa sem ter uma formação para ajudar crianças com deficiência. Porque quando a assistente social, a Solange Maria, né, psicóloga, a Carmen, vamos fazer uma festa? Vamos. Como? Sem verba, sem condições nenhuma. E fizemos uma festa em dezembro, a confraternização. Né? E falei, meu Deus, e agora? Como é que vai ser isso? Aí chegou cego, surdo, Down, cadeirante, e o coração abriu, e a casa continuou pequena. Eita, que maravilha. Mas aí deu tudo certo, né? Cada um levou um pratinho, aquela coisa de família, né? Uhum. Cada um levou um pratinho. E fizemos a primeira festa. E ficamos por 10 anos. Depois, uma pessoa, eu não vou citar o nome, porque eu não pedi autorização a ela, da TCM, em Paciência, né? Nos doou umas telhas, cobrimos o quintal. Né? O aniversário dela é agora em setembro. Uma vez eu fiz um bolinho, fui lá na loja levar um bolinho para ela. Ela ficou muito feliz, muito emocionada. E Luciano Huck chegou. Eita, nós vamos contar essa história também. Tem muita. Ó, a gente vai explorar esses 10 anos. Vamos fazer 3, 4, 5 programas, mas a gente tem que explorar cada detalhe, porque se eu estou vendo aqui que a senhora tem 2 livros aqui, a gente ainda vai falar dos livros. Vamos falar mais do espaço Jandes, né? Balé, jiu-jitsu, artesanato. Vamos falar de tudo isso, é muito importante. Galera, você que está aí na sua casa, você que está aí assistindo esse podcast, não deixe de comentar o que vocês estão achando até agora. Não deixe de comentar o que vocês acham disso, que esse ser maravilhoso, Dona Jurema, está trazendo para a gente. A gente vai falar muito ainda sobre os livros, sobre o projeto. E é muito importante você compartilhar esse conteúdo para que esse conteúdo chegue mais e mais longe ainda para essas pessoas que precisam ser ouvidas, né? Através, né, da Libras, dos sinais. Verdade. E nós vamos continuar aqui com a nossa querida Jurema falando do livro, do filho dela, que é um cantor com excelência, merece também um espaço. Muita coisa boa aqui nesse programa. Mas não deixe de não só comentar, compartilhar, mas seguir também o nosso canal. Eu conto com a tua ajuda para fazer esse programa ir mais longe. E você vai fazer isso comigo, pode ser? Me dá um like aí e compartilha o nosso programa. Hoje nós vamos falar, Dona Jurema, do prêmio que a senhora recebeu lá no Extra. Que teve aquele fato que a senhora foi receber o prêmio pelo Luciano Huck e de repente a senhora desmaiou. Conta essa história para nós, Dona Jurema. Muita emoção. Foi realmente emocionante. Eu não esperava, né, que eu fosse receber esse prêmio, que eu fosse ser a vencedora do prêmio. Por isso o desmaio, né? Mas foi um desmaio do bem, foi muito, muito bom. Esse prêmio ele ocorreu em 2013. Foi um propósito do Jornal Extra. Uhum. Então, seriam 3 pessoas, 3 candidatos, e eu fui a vencedora com 77 mil votos. O voto popular, né? Voto popular, da minha comunidade, meus voluntários da ONG Jandes, né, em peso, votaram, né? E cheguei a 77 mil votos e fui a vencedora. Embora os outros 2
eventos eram muito bonitos, né, também. Né, as duas pessoas estavam concorrendo. Trabalho muito sério, muito bonito também. O prêmio extra é... Extraordinário. Extraordinário, né? Isso. Eles premiam as pessoas extraordinárias da comunidade, né? Da comunidade. E lá na comunidade, quais os tipos de projetos tem na ONG? Como que é? Eu sei que tem balé, futebol, jiu-jitsu, capoeira. Já tivemos para um período, voltamos agora com a capoeira também. É mesmo? Né? O artesanato. Então, assim, são vários voluntários que nós temos na instituição e colaboram dentro dos seus saberes, né? Então, tem um voluntário com 12 anos, Cleiton Ramos, conosco. Ele é professor de jiu-jitsu, né? Aí a Fernanda Souza, ela sabe Libras também, como eu. É voluntária com a Libras. Eu também sou voluntária, né? Com o coral de Libras, com a criançada. E tem o futebol, com a roupa do Inter de Milão, que uma vizinha conseguiu com a irmã dela na Itália. Então, assim... É mesmo? Foi outra emoção, né, para nós. E temos apoio escolar também, várias atividades, né? Balé, jiu-jitsu, artesanato, aí capoeira. Tem o coral de Libras, as crianças, elas cantam em Libra. Canta em Libras, canta com as mãos, né? Por isso que o nome do projeto é Mãos que Falam com Amor, né? Poder falar, né? Falar de amor com as mãos, cantar, né? É muito lindo. Então, temos um coral de Libras. E nesse prêmio, na hora que a senhora foi receber, a emoção foi tão forte que a senhora veio... Literalmente cair dura para trás. Aí o homem foi lá te entregar o prêmio, teve que levar o médico e sair ali acamada. Na verdade, foi um susto, melhorei, mas o cuidado, né, do Jornal Extra, né, de toda a equipe, acharam por bem me conduzir até o hospital mais próximo para ver se estava tudo bem. Né? O coração quase saindo pela boca, mas estava tudo bem. E pude vir para casa no mesmo dia, comemorar com a minha família, né? Minha filha Elisiane, meu filho Robson, né? Comemorar com a família, Eduardo, Guilherme e os netos. Foi, assim, uma emoção muito grande. E dona Jurema, diz para mim como a senhora recebeu esse prêmio? Assim, o que significou para a ONG da senhora? Porque até nesse prêmio não existia hoje onde é a ONG. A gente vai passar a imagem aqui da onde hoje é a ONG, que foi reformada. Mas o que significou para a senhora naquele momento ali? É a valorização do que você está fazendo, né? Entendi que valorizaram, viram a minha história, que muitos falam, mulher, você é louca, você poderia estar curtindo a vida. Aposentada. Um projeto começou dentro da minha casa, no quintal da minha casa, na sala da minha casa, um espaço mínimo. Né? Eu só queria mesmo ajudar surdo e mãe de surdos. A princípio, a história real era essa, ajudar surdos e mãe de surdos, para que as mães aprendessem a se comunicar com seus filhos. Eu aprendi a Libras, língua brasileira de sinais, e queria só ser multiplicadora daquilo que eu estava aprendendo. Então, quando eu deparei que as crianças sabiam pouco ou quase nada de Libras, eu fiquei, como é essa comunicação dentro de casa? Procurei as mães dentro do Brizolão, próximo da minha casa, né? Eu moro ali há 40 anos já, e conversei com as mães, e as mães, a gente se comunica, a gente conversa. Eu falei, como essa conversa? Foi quando eu convidei para irem para a minha casa para ajudá-las a conversar com seus filhos da forma como eles merecem, dentro da sua língua mãe, né? Que é a língua brasileira de sinais. E aí chegou mais crianças da comunidade também querendo aprender, foi só aumentando. Depois chegou cego, Down, cadeirante, e o coração foi aumentando, crianças com TDAH, autistas, e o coração foi abrindo, né? E a casa continuou pequenininha. O coração foi abrindo, a casa continuou pequena, tinha que aumentar. Tinha que aumentar. Até que eu conheci uma pessoa que eu sou muito grata, né? Eu espero que ele assista essa programação e possamos nos reencontrar, né? É Binho Cultura. E ele me convidou para um evento, levar as crianças para um evento, a Fliso, Festa Literária da Zona Oeste. Legal. E nesse momento, nessa festa, eu conheci uma pessoa, várias pessoas, todo mundo querendo saber, aquelas crianças todas, né, com a camisinha da ONG e tal. E eu
falei da história e essa pessoa soube do Jornal Extra que teria essa premiação, né? E se eu gostaria de participar. Eu falei, até injeção na testa, nem sabia bem o que seria bem, mas eu aceito. E chama-se Pablo Ramós, né? Essa pessoa me direcionou para o Jornal Extra. O Jornal Extra fez a primeira reportagem e daí a gente saímos dessa disputa aí vencedores, né, com 77 mil votos. Daí saiu a segunda parte do trabalho, saindo da minha casa para esse espaço lindo aí que você vai mostrar. Eu sou muito grata ao governador, né, do estado na época e ao Luciano Huck. A gente vai mostrar, colocar na tela para os nossos telespectadores assistir a ONG, a criançada fazendo lá o balé, coisa mais linda, as atividades. A Libras, que foi o carro-chefe, né, da ONG, é o carro-chefe da ONG. Sim. A gente vai passar também na tela aqui a turminha do balé com as mãos, né, que é a coisa mais linda do mundo, ver eles cantando. Vocês fizeram apresentações no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Fizemos. Eu fiz um curso, Justiça Cidadã, um curso que todos deveriam fazer, uma riqueza, esse curso, e todos falam um pouquinho sobre suas histórias, né? São lideranças que fazem esse curso. E aí foi quando assistiram a programação e fomos convidados, né, pelo desembargador para... eu recebi meu certificado das mãos dele, né? Foi outra emoção, não desmaiei, mas foi muito gratificante esse reconhecimento. Que bom. E fomos convidados para levar nossas crianças para se apresentar no dia da minha formatura. Olha que lindo. Que maravilha. Né? Mais 50 pessoas, alunos, né? Todos jovens de 41. Vamos colocar aqui na tela para o pessoal ver esse momento. Aí as crianças se apresentaram e ano passado também fomos novamente convidados para nos apresentar no centro do Rio, no fórum também, com o nosso coral com as mãos. Mãos que falam com amor. Né? Então é muito lindo você poder falar o que está muito raro, né? O amor, hoje em dia, e você poder cantar o amor com as mãos é muito lindo. Falar de amor com as mãos é muito lindo. E leva o nome da ONG, né? Associação Beneficente Jurema. Amor nas Mãos para deficientes e surdos. Eu acho uma riqueza que a mão, isso aqui é amor, né? Então você poder falar de amor com as mãos é uma coisa maravilhosa. Eu amo Libras, eu respiro Libras. Eu hoje tenho a oportunidade de ajudar umas senhoras que também amam Libras, né? Não só minhas crianças na instituição, como também na minha igreja, né? Onde eu congrego. As senhoras também, já tem um coral também. Já tem o coral de Libras. Então, onde a senhora vai passando, a senhora vai compartilhando e contagiando. Você já sabe, é um amor, olha. Amor. Eu amo você, isso é lindo, é muito lindo. O amor que eu sei esse amor aqui, de jogadores de futebol. Jogador de futebol, mas coisa linda. Tá valendo. Eu assisti todo o programa da senhora lá do Globoplay com o Luciano Huck. Muito obrigada. E a coisa mais interessante, impressionante, assim, que eu reparei, foi que parece que a senhora tinha uma semente na mão. E o pessoal de casa que for acompanhar esse programa vai entender isso. Porque, de repente, ele vai até a casa da senhora, entende que o espaço não comportava aquelas crianças, Sim. entende a grandeza desse projeto, Sim. e, de repente, aí pergunta para a senhora onde que tem, né, um terreno para construir alguma coisa. E é como se a senhora apresentasse para ele, o campo é esse daqui. E aquela semente que a senhora plantou lá atrás de aprender Libra, porque a senhora não aprendeu Libra na infância, a gente falou da trajetória quando a senhora se comunicava lá. 54 anos. Isso que me impressionou, a senhora aos 54 anos, né, já numa vida vivida, uma pessoa adulta, a senhora aprende... Meio século. A senhora aprende esse amor e, de repente, a senhora transforma o ambiente, as pessoas, ganha-se o prêmio, se apresenta e... ele chega para a senhora e fala, é aqui que nós vamos construir. Ali eu imaginei uma árvore crescendo, sabe? A semente foi jogada. Sim. E, de repente, em vez de crescer a árvore, começou a crescer lá as salas, a cerca, o muro, o bebedouro, o banheiro. E foi uma coisa mais linda do mundo. Conhecer a sua ONG, estar ali com a senhora e ver que aquilo tudo ali foi uma semente que a senhora plantou lá atrás.
Sim, com sim. muito amor, com as Muito mãos, amor. para as pessoas que são deficientes, surdas, Desprezado por todos. desprezados, Deus me escolheu para cuidar. desprezados, porque não se dá a atenção necessária. Sim. E eu vi até essa semana um rapaz que viraliza na internet e as pessoas não entendem. E aí ele falou, ó, tá vendo ali? Esse ali é meu irmão. Ele é especial. Cara, aquilo me chamou tanta atenção. Achei tão lindo aquele gesto. Porque ele tá bombando nas redes sociais, Sim. mas ele aponta pro irmão dele que é deficiente e fala, aquele ali é meu irmão, ele é especial. Que lindo. E ali ficou muito assim evidente que nós temos que ter essa semente conosco. Inclusive, eu gostaria aqui de mandar um abraço muito forte e carinhoso pro meu amigo Zezé. Zezé, um super beijo, um abraço para você, para dona Geni, que aos 73 anos de idade cuida muito bem do Zezé. Eu posso ter errado a sua idade, dona Geni, mas ó, aqui, ó, no coração, um beijo, um abraço especial para você. Esse programa eu quero dedicar à senhora e quero dedicar ao Zezé também, porque são pessoas muito especiais, não só na minha vida, mas na vida das pessoas que estão em volta de vocês. E aí o Luciano chega e faz aquela surpresa para a senhora. Como é que foi isso? Essa surpresa, ela teve um período, né? Primeiro foram algumas pessoas visitar a minha casa, queria conhecer o projeto. Então, sempre foi aberto para todos ir lá conhecer a ONG Jandes no quintal da minha casa. E um belo dia foi falado assim, olha, uma ligação, podemos ir aí, dona Jurema? Podem. E o que a senhora gostaria? Eu falei, o meu sonho é ter um espaço aí da minha casa. Só que eu não poderia imaginar que aquela equipe que estava visitando de quando em vez, para ver se realmente tinha criança naquelas atividades, fosse do Luciano Huck, né? Do Caldeirão do Huck. Eu não poderia imaginar. Mas, um belo dia, outra ligação, dona Jurema, tem alguém, um grupo de empresários querendo conhecer a sua história. Então, vamos buscá-la. Foi no teatro, que na Barra, para conhecer a sua história. Eu falei, tá bom, esteja pronta, dia tal, hora tal. E quando cheguei, trago uma pessoa. Eu tenho uma grande amiga querida, a Isolete, minha vizinha de 30 e tantos anos de amizade. E ela veio comigo. No meio do caminho foram as pegadinhas que as pessoas podem entrar no Globoplay para ver, né? Aquela trajetória toda até chegar, né, naquele momento ali que o Luciano Huck sai de trás de uma televisão e quase que eu desmaio novamente. Eu lembro, eu vi. Né? Então foi assim, um momento assim, muito importante, né, também. E depois de 3 anos, né, após 3 anos, que houve a entrega do prêmio do Jornal Extra. Houve um processo, né? Após, então foi... Entendeu? Entendi. Até porque, como o Luciano Huck, aquela simplicidade, aquela humildade. Beijo, Luciano, eu amo. Só em falar, né? Fico emocionada. As pessoas me perguntam, ele é aquilo mesmo? Eu falei, é aquilo e mais alguma coisa. Porque as pessoas imaginam muitas coisas à frente da tela, né? E atrás, por trás, será como é aquela pessoa? E fora das câmeras, ele era a mesma pessoa, carinhoso, respeitoso, né? Foi muito gentil. Ele teve a gentileza, no dia da entrega da casa, né? Da nova instituição, ele teve a gentileza de falar com a Angélica e eu falar com a Angélica ao telefone. Né? Eu dançava voo de táxi, né? Então, foi um gesto também muito carinhoso dele, da parte dele. Então, assim, quando chegou o dia da entrega da casa, né? Aí, não desmaiei. Que bom, eu já estava com a saúde. Não desmaiei, a saúde já estava menos abalada, digamos assim. E foi, assim, emocionante entrar naquela casa de braço dado com Luciano Huck. E a minha cabeça não era só eu estar ao lado dele, né? A minha cabeça estava já funcionando, aquele lugar lindo, maravilhoso que eu estava contemplando, porque eu fiquei no hotel, no Bem Bom, né? Não lavava nem prato, né? Que maravilha. E quando cheguei assim, a minha cabeça só pensava no tanto que eu poderia oferecer de melhor para as crianças no espaço mais adequado. Que eles precisam, eles merecem. Embora a casa
né? Eu falo muito casa. A instituição não é só para crianças com deficiência. A casa é inclusiva, até porque não tem ninguém que seja melhor que ninguém. Né? E ninguém está livre de amanhã passar a ser uma pessoa com deficiência. E as pessoas não pensam muito sobre isso. Então, a instituição, a ONG Jandes, ela sempre foi inclusiva. Minha neta Eduarda, meu neto Guilherme, desde pequeno, sempre participaram no aprendizado com a Libras, a princípio. Sempre participaram. Então, assim, aquela emoção de pensar, meu Deus, que alegria, né? Eu estou recebendo isso, mas tem um porquê. E para quê? Para ajudar mais crianças, mais pessoas. E quando eu falo nas crianças, eu também vejo mais além as famílias, as mães, muitas mães solo, né, que precisam muito ser abraçadas, acarinhadas, respeitadas num momento tão difícil, porque não é fácil ter um filho com deficiência. Se alguma mãe falar para mim que é fácil, eu falo, me ensina a receita para que eu possa ensinar para outras mães, para outras mulheres, porque não é fácil, né? As pessoas que têm tido filhos, hoje tem outro termo, né? Atípico e típicos, a gente tem hora que perde a paciência com os nossos. E então, imagine uma mãe que a criança está chorando, gritando, se mordendo, se batendo, e ela não sabe o que fazer. Nossa. Ela já fez tudo de bom e de melhor. Já deu papinha, já deu a comidinha, já deu o banhozinho, está limpinho, alimentado, e a criança muitas vezes entra em crise, e aquela mãe precisa de um apoio, de um carinho, de um suporte, e muitas vezes elas não têm. Então, quando eu entrei naquela casa, a minha cabeça, minhas lágrimas eram por tudo aquilo que Papai do Céu estava me permitindo mais à frente poder fazer. Né? Maravilha. Ainda está difícil, ainda não consegui tudo Exato, que eu quero. Dona Jurema, é isso que a gente precisa falar aqui, Dona Jurema, porque a gente precisa falar. Aqui é o Fala Aí Carteiro, porque falar faz ir mais longe. E a gente precisa falar das mães que, né, têm a sua dificuldade com os filhos que são portadores de deficiência e necessidades especiais. A gente precisa falar das crianças surdas, com autismo, com TDAH, que necessita de uma atenção especial e que muitas das vezes na rede pública ou é complicadíssimo, Muito. complicadíssimo. E a gente sabe o quanto o trabalho da senhora é valoroso nessa questão de ajudar até mesmo a comunidade em achar um caminho para isso. E o quanto é difícil de manter uma casa dessa, de manter uma instituição. Eu sei que não é fácil. Veio muita coisa boa com o Luciano Huck, mas isso assusta um pouco até mesmo aqueles que estão à volta ali, porque acha que ele está bancando alguma coisa aqui. Todos pensam. Né? E isso acaba prejudicando às vezes o trabalho que é beneficente, ou seja, a senhora não está lucrando nada com isso. Pelo contrário, às vezes a senhora tem que, desculpa falar aqui para o público, mas tirar da sua pouca aposentadoria para poder apoiar. E aqui nós estamos para poder ajudar, Dona Jurema. E aqui é o espaço que a gente vai abrir aqui para poder solicitar de você que está nos assistindo ajuda para a nossa ONG Jandes, né, da Dona Jurema. Eu queria que a senhora me falasse um pouco sobre isso, né, dessa necessidade. A senhora, porque lá não se cobra nada das crianças, né? Não, a gente deixa bem claro assim, quem quiser doar, até para os responsáveis, que queiram doar, R$1 por dia, aceitamos. Não só para o responsável, qualquer pessoa que queira doar R$1 por dia, as pessoas falam, R$1 por dia, Dona Jurema? Que absurdo! E eu, como sempre fui uma pessoa baixa renda, né, sempre pobre, desde a minha infância, passei muita necessidade mesmo, né, com a minha mãe, com 4 filhos. Então eu entendo, eu creio muito que o pouco com Deus é muito. Chegar alguém com 1 milhão, 500 mil, com 100, que queira doar, ótimo. Mas eu também entendo que muitas vezes as pessoas querem, mas não podem. Então as pessoas podem colaborar com aparentemente um pouco, que ele vai falar com outro amigo, com outra amiga, pois colabora também com R$1 por dia. E essa pessoa vai conseguir ter R$30 mês para doar para a instituição, que vai fazer uma grande diferença. Nós temos internet, tem luz, papel higiênico, cloro, desinfetante. Precisamos manter aquela casa higienizada. Né? Nossas crianças precisam usar aqueles banheiros limpinhos, cheirosos. Precisa do desinfetante, precisa do cloro. Então, muitas vezes as pessoas pensam no macro, né? Só coisas grandes, quando a gente precisa do mínimo.
que é um cloro. Então, assim, do detergente para lavar o copinho e o prato, que as crianças venham fazer alguma refeição. Que eu gostaria muito que tivesse refeição naquela casa, tá? Não fornecemos lanche, que temos o supermarket da minha comunidade, na pessoa do Cristiano, que colabora com o lanchinho das nossas crianças. Então, é dessa forma que a gente sobrevive. E precisamos muito que as pessoas queiram abraçar financeiramente. Eu sempre tive medo de pedir dinheiro, né? Porque, coisa feia pedir dinheiro. Não peça dinheiro. Não, a gente precisa para manter aquela instituição e os voluntários. Todas as atividades são voluntários. Eles precisam, pelo menos, de uma ajuda de custo para a passagem. Né? Porque fica difícil vir voando, né? Ninguém então, recebe ali para fazer, para se doar. Todo mundo ali faz um trabalho voluntário. E, no mínimo, que a gente precisa de uma ajuda de custo. De custo. Né? E R$1, adotar, vamos supor, uma criança, né, por R$1 por dia para poder proporcionar aquela criança as atividades que vai tirá-la, às vezes, de uma monotonia, que hoje é o telefone celular, que vai tirar ela de um caminho errado, que às vezes vai para a rua, como a gente passou e viu crianças na rua. Então, trazendo para a ONG para fazer um jiu-jitsu, um futebol, uma oficina que vai dar um futuro. O seu professor de design foi aluno, né? Foi aluno. Então, isso Samuel Felipe. É magnífico. Beijo. Isso aí é um ato de solidariedade incrível. E a gente precisa mostrar isso para o mundo. Se a gente puder melhorar o mundo 1%, acho que esse é o meu lema hoje em dia. Se eu puder melhorar o mundo 1%, eu vou melhorar esse mundo 1%, para poder a gente colher no futuro algo esperançoso. E aqui, quando eu falo de esperança, eu quero falar dos livros, né, que a senhora tem aqui conosco agora, que é Cartas para a Esperança. Carta para a Esperança. Foi um grupo de mulheres que foram escolhidas para escrever para outras mulheres. E aqui tem uma história que a Glícia Lins escreve para a Jurema Duarte. Que lindo. É muito emocionante. Ela chora quando ela lembra que, como menina da comunidade, se formou professora e professora de balé. E ela foi para a ONG Jandes, se ofereceu para ser voluntária, dando aula de balé para as meninas. Então, ela fala sobre isso. A gente fez um bolinho de aniversário para ela, ela cita isso aqui também, né? A emoção que ela teve do carinho de chegar onde ela chegou, a diretora de uma instituição, né, municipal, e poder se doar como voluntária para a comunidade dela. É muito linda essa história. Como é que é o nome dela? Glícia Lins. Glícia. Os 2 irmãos dela foram voluntários na ONG também. Hoje o carteiro está entregando a carta. Cartas para a Esperança. É minha esperança de dias melhores para nossas crianças. Olha aí, Glícia. E o outro livro é Se Tens um Dom, Seja. Esse aí que... Então, esse aqui eu tenho um carinho aqui muito especial também por uma mulher chamada Elaine Marcelina. A Elaine, a gente se conheceu na Fliso, há quase 20 anos atrás, e me incentivou. Eu falei que eu tinha alguma coisa escrita, e ela me incentivou, e eu gostaria muito que falar do Bruno Black. É um morador também da Zona Oeste, do Fumacê, e ele está assim, revolucionando a escrita, incentivando as pessoas a escreverem. E ele faz parte de uma editora, tá, da Alcione, e me incentivou a lançar o meu livro. Na verdade, aqui eu pensei algo do meu livro grande para colocar nessa antologia. São 12 escritores nessa antologia aqui, e ele sempre fala, se tens um dom, seja. Você já tem um dom, só precisa colocar para fora, precisa colocar no papel. Então, estou feliz. Meu primeiro livro sendo lançado na Bienal, né? Deste ano, 2025. Então, eu não fico orgulhosa de me sentir melhor que ninguém. Eu fico feliz porque tudo que eu faço eu tenho que fazer com muita felicidade. É o que eu falo a respeito da ONG Jante. O dia que não me der mais prazer, eu fecho as portas. Eu preciso fazer as coisas, tudo que eu faço tem que ser com amor e carinho. O amor tem que prevalecer sempre. Dona Jurema, eu fiz questão de trazer a senhora aqui, porque a história da senhora, ela me inspirou para estar falando aqui sobre os deficientes, os surdos.
ela me inspira a estar transmitindo para o nosso telespectador sobre esperança, sobre ter dom, ser o dom. E desde o início aqui do nosso programa eu falei isso para a senhora é um propósito, a senhora é um dom, a senhora inspira as pessoas. Obrigada. E a gente vai tentar ajudar o máximo possível. Eu convoco aí meus amigos, os nossos telespectadores, todo mundo que está aí nos assistindo no Fala Aí Carteiro. Eu convoco a vocês a estarem indo lá no Instagram da Jandes, né, dona Jandes? Tem um Instagram lá. A gente vai deixar no link na descrição para vocês estarem curtindo. Vamos deixar também como fazer para compartilhar isso e também ajudar financeiramente, que a gente precisa de ajuda financeira, a verdade é essa. Então, a gente precisa ajudar a ONG da Dona Jurema para dar continuidade àquele projeto, aquele propósito que é atender as crianças com deficiência, as crianças surdas e toda a comunidade que está em torno ali de paciência. Dona Jurema, para mim foi um prazer incrível recebê-la aqui no nosso programa. Espero recebê-la mais vezes. Obrigada. Vamos tentar fazer um projeto juntos ali para ajudar a convocar essa galera que está aí nos assistindo no YouTube. E eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para nós aqui, final, sobre tudo isso que nós falamos aqui, sobre a sua ONG, sobre o amor nas mãos para os deficientes e surdos. Só não me emociona que eu não estou podendo chorar, não. Vai estragar a maquiagem. Meu querido, na verdade, assim, falas são muitas, né? Mas para não alongar muito, eu quero nem citar nomes que às vezes complicam um pouco, você esquece de alguém. Mas, assim, todas as atividades lá são igualmente importantes. Todos os voluntários são igualmente importantes. Quem ficou 10 anos comigo, quem ficou 12 anos, quem ficou 6 anos, quase citando os nomes, 5 anos, as psicólogas ficaram conosco por tantos anos. E eu gostaria de agradecer. Em relação às crianças, assim, tem Aline, Rian, Marcela, Jefferson, Jéssica, minhas crianças iniciais, né, da época. E eu vou citar o nome de uma criança, porque foi muito forte o que ela disse para mim. Eu, quando crescer, eu quero ser igualzinha a senhora. O nome dela é Larissa. Um beijo, Larissa. Ela está se formando professora. A Larissa. Então, essa fala, esse é o legado que eu gostaria, né, de deixar, que as pessoas, ela viu o amor. Quando uma criança diz que quer, quando crescer, quer ser igual a mim, então ela viu alguma coisa boa, que ela fala com tanta vontade mesmo, né, de crescer e ser igual, quero ser igual a senhora, tia Jurema, como a criançada me chama, né? Uns me chamam de vovó Jurema por conta dos meus netos. Então, assim, é uma alegria você poder inspirar outras pessoas, né? E deixar esse legado para que as crianças possam estar se sentindo abraçadas, né? E saber, não, eu quero também ser igual, porque eu quero... sempre me abraçaram muito, né, as crianças, então ela quer ser abraçada também, pelo bem que ela vai estar fazendo a outras crianças. Então, hoje mesmo eu tive uma visita do pessoal da equipe, né, da diretoria da SEAB, que o nosso terreno é uma seção de uso da SEAB, né? Sim. E uma das funcionárias da diretoria falou assim, como eu me sinto bem neste lugar. Esse lugar tem uma essência, tem algo diferente. É o amor. É o amor de Deus que reina naquele lugar. E eu peço a Deus cada dia que eu seja uma pessoa melhor. Porque ninguém é soberano, né? Soberano é Deus. E eu quero cada dia ser uma pessoa melhor, respeitosa para com as pessoas. Eu falo muito, eu respeito para ser respeitada, né? Não sou perfeita, mas respeito para ser respeitada. E isso para mim é o amor. E é o amor de Deus que tem que ser, que as pessoas precisam buscar mais a cada dia, para que esse mundo fique um pouquinho melhor. Não vai melhorar 100%, mas que fique um pouco melhor. Mas você vai melhorar 1%, já fica melhor. Já fica bom. Já fica 1% melhor, graças a Deus. Muito melhor. Então, Jurema, eu quero te agradecer de coração. Muito obrigado por essa oportunidade de entrevistá-la, de tê-la aqui no nosso programa. Espero sucesso na ONG, sucesso para a Associação Beneficente Jurema, Amor de Deus, Amor nas Mãos para deficientes e surdos. Conta conosco,
No que precisar, a gente vai tentar te ajudar o máximo possível. E eu quero agradecer você que assistiu o programa até agora. Continue compartilhando o nosso conteúdo. Se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito. E não deixe de apoiar e ajudar esse projeto, que é um projeto lindo, maravilhoso. É um projeto que faz você se sentir melhor só por compartilhar o amor. Nós estamos terminando aqui o nosso programa, mas... Pode continuar, dona Jurema. É só você falar que eu faço. Estamos terminando o nosso programa aqui com muito amor no coração para poder apoiar esse tipo de projeto, essa ONG Jandes da Dona Jurema. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Dona Jurema.